Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E o Coutinho chegou querendo demais, anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, tamo junto para falar do nosso Vasco. Não se inscreveu? Se inscreve, dá essa força aqui pro amigo de vocês, tá bom? Compartilha também o link do nosso conteúdo para estar nos ajudando. Deixa aí o like, né, o gostei, o joinha, né? Nos ajuda bastante também. Dito isso, eu quero já logo de cara aqui desejar para todos vocês um ótimo sábado aí, ótimo fim de semana para todos nós, que Papai do Céu continue nos abençoando, né? E, claro, sobretudo, um ótimo jogo também nessa noite de sabadão, nos embalos de sábado à noite, né? Meus amigos, nosso gigante da colina entra em campo nesse sabadão às 7 horas pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Red Bull Bragantino. Vamos falar desse assunto, vamos falar aí sobre pagamento, sobre prováveis escalações, sobre a garotada da base, outras situações também, até mesmo a questão da janela do mercado da bola, tá, galera? Então, acompanhe o nosso conteúdo até o final. Dito isso, vamos logo então aqui dar o pontapé inicial. Acompanhe a manchete na sua tela. Jogadores e funcionários da Vasco SAF receberam salários antecipadamente nesta sexta-feira. Muito bem, bacana, parabéns Pedrinho, né? Thank for the Pix, né? Obrigado pelo Pix, é claro, isso não veio para nós, torcedores, é para os jogadores e funcionários da Vasco SAF, né? Então, mais um mês o Pedrinho honrando os compromissos dele, né, que ele prometeu para o torcedor do Vasco e para os jogadores e funcionários, que ele iria manter todos os compromissos ali, os salários em dia, né, e mais uma vez pagando aí antecipadamente, né, antes do vencimento. Ótimo aí essa notícia. Agora, ainda envolvendo essa situação de pagamento de dinheiro, cash, dinheiro para cá, dinheiro para lá, e dívida, isso, aquilo, outro. Agora resta pagar a comissão do empresário do Dimitri Payet, resta pagar também a consultoria lá que fizeram o lambança, o senhor Salgado com a 777, mais de 3,5 milhões de reais que está na justiça. Resta ainda pagar aí as compras, né, de alguns atletas, como por exemplo o Léo do São Paulo, o Piton ao Corinthians, o Paulo Henrique ao Atlético Mineiro, o Puma Rodrigues ao Nacional do Uruguai, e o Juan Esforza, né, que ainda vai ser vencida essa situação lá no fim do ano, mas são jogadores que o Vasco tem que pagar. Comprou, tem que pagar, né? Infelizmente, né, é assim que funciona a vida. Então, dentro dessa situação, é uma ótima notícia essa manchete que você acompanha na sua tela, uma notícia aí de pagamento, né, de contas em dia, que a casa está começando a ficar em ordem, né? Por outro lado, falta dinheiro, falta poder financeiro, poder aquisitivo para o nosso gigante da colina ir ao mercado, trazer aí reforços para fechar o nosso elenco. Estamos precisando de zagueiro, estamos precisando de gente para o setor de ataque. A torcida está impaciente, faltando menos de, vamos colocar aí 18, 19 dias para o aniversário do nosso Vasco. Já tem torcedor cobrando presente de aniversário durante essa janela, entre outras situações. Então, parabéns Pedrinho, mas olha só, a torcida entende a situação do Vasco, viu Pedrinho? E também o rabo de foguete que você pegou. Só que por outro lado, nós também entendemos que é o seu papel se virar, né? Fazer das tripas coração para trazer reforço para o nosso Vasco aí, tentar angariar recursos, né?
para trazer jogador de qualidade. Nós queremos qualidade, não quantidade, viu, Pedrinho? Não adianta trazer 5, 6 que não vão resolver. É melhor trazer 2, 3 que vão entrar no time e não vão mais sair. Vão ser titulares absolutos, né? Vai resolver bastante a situação do nosso time. Já pegando esse gancho, já pegando o imã, já que eu falei aí também, né, de trazer jogador de qualidade, coisa e tal. Então vamos lá, gente. Olha só. Quem pode estar deixando o Vasco, eu tô sempre atualizando vocês todos os dias, né? É o Galdames, o Rossi, deixa eu ver aqui, o Serginho Praxedes e o Eric Marcos, tá? Isso mesmo. Então vamos lá, o Rossi tem conversa com o Paysandu, o Galdames, né, tá acertando aí, tá encaminhando a sua saída do Vasco para ir jogar na Universidade de Chile, né? Ele que é chileno, teria aceitado reduzir o seu salário. O Serginho tem proposta na mesa do Criciúma e também do Goiás. O Praxedes pertence ao Bragantino. O Vasco estuda uma possibilidade de devolver, de rescindir o contrato de empréstimo. E tem também a questão do Eric Marcos, que vem sendo assediado aí por algumas equipes de Portugal e até mesmo da Série B. E o goleiro Kehler, mas desses todos aí o goleiro Kehler deve permanecer no Vasco. Agora, dentro dessa situação, tá? Esses jogadores são os que podem sair. É claro, pode pintar alguma surpresa nessa janela? Pode. Por exemplo, o Lucas Piton é ventilado, vira e mexe em algum clube da Europa. Para tirar ele aqui do Vasco é quase 70 milhões. Ok. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Pode acontecer do Verrete pegar aí um caminhão de dinheiro e se deixar o Vasco? Pode, mas é mais difícil ainda. Mas esses outros que eu falei para vocês, tem sim essa possibilidade, né? Nesses próximos dias aí, para ser mais exato, nessas próximas 2, 3 semanas, eles podem estar deixando o Vasco. Vamos aí acompanhar em compasso de espera. Quem pode estar pintando aqui no Vasco, né? São outros jogadores. Fato é que aí hoje, nessa falta de assunto, nessa última sexta-feira, a eterna falta de assunto, a véspera de jogo é sempre assim. Aí lançam a manchete na mídia: Vasco tentou contratar zagueiro que atua na Europa, mas não quis voltar, mais zagueiro não quis voltar a jogar no Brasil. Todo mundo sabe que é o Pepe, todo mundo sabe que é o Rafael Tolói, todo mundo sabe que é o próprio IR Mina, que se não vier jogar no Brasil vai continuar lá na Itália, no Cagliari. Então assim, não é que é mentira, é uma informação verdadeira, fora de contexto, já antiga, se lança na mídia, sabe, no meio desse ato, desse vazio, dessa eterna falta de assunto, aí vai lá e lança uma informação antiga tentando ressuscitar uma coisa, né, que não é. Enfim, agora, ainda dentro dessa situação, quem pode pintar no Vasco? O próprio IR Mina, tem outros clubes, outras equipes aqui do futebol brasileiro que tem interesse no zagueiro, assim como ele pode permanecer também lá na Itália, no Cagliari, né, na sua equipe. Por exemplo, tem aí ainda tem também o Sami, né, que na minha opinião é outro bom zagueiro. Tem gente que olha com maus olhos só porque passou aqui no nosso rival, no Flamengo, no Rio de Janeiro, passou no Audax Rio também. Enfim, é bom jogador, na minha opinião. Eu vi ele atuando uns anos atrás com a camisa da Udinese, estava jogando muito bem. Atualmente está no México, né? Não sei como ele vem atuando, mas pode ser que pinte também no Vasco. Não está descartado ainda a situação aí do zagueiro Sami. Tem a situação do Rafael Tolói, mas aí é mais complicado, ele é muito ídolo lá, mas o contrato dele vai até o ano que vem com a Atalanta, mas não é impossível, viu? Ele é um jogador muito disciplinado, aonde ele joga, ele cumpre seus contratos, ele consolida ali na sua posição, vamos dizer assim, ele marca território, é um jogador ambidestro, chuta com as duas pernas, chegaria no Vasco, encaixaria como uma luva, inclusive. Eu lembro, lá em 2011, quando o Rafael Tolói estava no São Paulo, o Vasco foi atrás dele, a gente tinha o Dedé. Rafael Tolói preferiu ir jogar na Europa, na época, no futebol italiano, se eu não me engano. E o craque Neto falou que o Rafael Tolói tinha tudo para estourar, para despontar até mesmo naquela época na seleção. Muita gente duvidou do Neto, falou que ele era um fanfarrão e coisa e tal. E é verdade, passou pouquíssimo tempo, ele já se consolidou em alto nível jogando lá na Itália. Foi convocado já algumas vezes para a seleção italiana seleção principal do futebol italiano. Então assim, seria um ótimo zagueiro, mas é muito complicado. Jogador de uma prateleira acima, né? Tá acostumado a ganhar bem, a receber em euros, são cifras altas. Ainda tem mercado para ele fora do Brasil. Toda essa situação que a gente sabe que envolve, né, gente, uma questão de janela aí de transferências. Aí, por exemplo, trazendo para a questão do ataque, tem alguns nomes aí, como por exemplo o nome do Brian Rodrigues, que o Vasco chegou a fazer proposta, o Corinthians fez proposta, mas depois
tirou o pé, porque os valores são muito altos, né? Os valores pedidos pelo América do México, um dia desse eu andei falando para vocês que era 20 milhões de reais, né? Nada disso, gente. Os valores aí são 20 milhões de dólares, de euros. Mais de 120 milhões de reais aí são os valores envolvendo o Brian Rodrigues. O Vasco teria feito uma proposta para pagar o salário dele até o fim do ano, ou até o meio do ano que vem, alguma coisa assim, e depois aí ativar a cláusula de obrigação de compra, né? Como que o Vasco ia fazer para pagar esse cento e tantos milhões no jogador, eu não sei. E tem também a questão lá no futebol mexicano que ele está sendo acusado, uma gravíssima acusação de estupro. Então tem todo esse imbróglio envolvendo aí o Brian Rodrigues. É bom jogador, mas é uma contratação considerada difícil, não só para o Vasco, tá, gente, mas para qualquer clube hoje do futebol brasileiro é uma contratação considerada difícil, para ser bem sincero para vocês, tá? Tirando aí um pouco aí o Palmeiras e o Flamengo, mas até para eles é difícil, tá? Porque, por exemplo, não tá fácil lá, por exemplo, pro Flamengo contratar o Claudinho. E olha que eles estão botando dinheiro na mesa, estão fazendo proposta e não tá fácil, porque os russos querem o valor e estão irredutíveis. Mas voltando a falar do nosso Vasco, da janela de transferências, aí tem também o nome do Michael, sempre ventilado aqui, o Vasco sempre flertando, namorando, paquerando aí todas as janelas, o Vasco, né, fica aí ventilando o nome do Michael, ele que rescindiu lá, acertou a sua saída do Al Hilal da Arábia Saudita. Outros times aqui do Brasil estão na parada, também tem o Corinthians, né? Sabemos aí que tem outros times que estão interessados no atleta, então não vale a pena também entrar em leilão, a menos que ele já tenha deixado o Al Hilal já para acertar com o Vasco, e a gente não está sabendo. Aí ok, se não for isso, se for para ficar no leilão, quem dá mais, quem não dá, aí não vale a pena, né, entrar numa disputa, porque aí o jogador que chegaria no Vasco para ganhar 2x, o Vasco vai pagar 6x no final das contas, aí o Vasco poderia trazer 3 jogadores ao invés de trazer um jogador de qualidade, né? Que eu tô querendo dizer jogador de qualidade. Trazer 5 jogadores de terceira divisão, segunda divisão, não adianta. É melhor trazer um só de prateleiro do que trazer 4, 5 que não resolve. Mas assim, tem o Michael, tem o Brian Rodrigues, aí tem aí o nome do Santiago Rodrigues, né, que é o argentino aí, começou a ser ventilado no Vasco, ele que joga, né, atualmente no Central Córdoba, né, tem 26 anos, na minha opinião, eu não buscaria esse atleta, todo respeito à pessoa física, eu não buscaria, mas tem o nome desse jogador aí que tá circulando, que estaria, entre aspas, na mesa, né, do departamento de futebol do Vasco, né, tem outros nomes também sendo ventilados aí no Vasco, como por exemplo o nome do atacante Renier, né, ele que foi criado, formado na base aqui do nosso maior rival aqui no Rio de Janeiro, do Flamengo, né, Renier, que é bom jogador sim, né, então tem todos esses nomes aí ventilados no mercado. Tem também o nome do Thales Magno, né, que foi ventilado aqui no Vasco, mas o que acontece é o seguinte, o New York City, né, o grupo City, lá, os donos do New York estão irredutíveis também nos valores, né, na cifra aí de quase 80 milhões de reais para tentar contratar o Thales Magno. Surgiu a notícia aí no finzinho da noite dessa sexta-feira de que o Corinthians teria entrado em contato para tentar a contratação. Boa sorte, viu? Boa sorte pro Corinthians botar 80 milhões de reais na mesa pelo Thales Magno, e boa sorte pro Thales também, se ele vai receber alguma coisa lá, se ele vai pegar um rabo de foguete no Corinthians lá, que lá os caras invadem o CT, não é pra conversar, não é pra quebrar tudo, viu? Então assim, boa sorte pro Thales Magno, né? E boa sorte pro Corinthians, porque o Thales Magno é cria do Vasco, eu gosto dele, respeito o rapaz, é um rapaz educado, né? Bom jogador, ponto. Tá? Até a página 2, bom jogador e ponto, tá? Sinceramente, eu não pagaria, com todo o respeito, tá, gente? Com todo o respeito ao Thales Magno, a algum familiar que possa estar nos assistindo, né? Sinceramente, eu não pagaria nem 40 milhões no atleta, tá? Pra ser sincero, gente, não tô falando mal do jogador, não é nada pessoal, mas eu não pagaria. Eu acho um valor exorbitante para um jogador comum. Para um jogador que tira um drible aqui, um drible acolá e coisa e tal, tem uma certa velocidade, mas não estamos falando de nenhum meteoro, de nenhum cometa, nenhum fenômeno do futebol. Querem ver um exemplo? Tá, todo respeito ao Thales Magno, mas querem ver um exemplo? A gente está vendo aí, nessa janela de transferências, essas janelas de transferências aí, algumas contratações estratosféricas, né? Algumas contratações batendo recorde aí, na verdade, nesse ano de 2024, nas janelas, né? Os clubes aqui do Brasil estão de parabéns, estão batendo recorde em questão de investimento. Mas vamos fazer um levantamento rápido aqui, meio que a grosso modo, tá, gente? Olha só, o Coutinho, por exemplo, no Vasco, começando pelo Vasco. O Coutinho no Vasco vai jogar seu 4º jogo nesse sábado.
até o Vasco, até a bola rolar entre Vasco e Bragantino, até a bola rolar às 7 da noite, Coutinho não jogou nada ainda no Vasco. Pode ser que ele arrebente contra o Bragantino e aí tudo comece a mudar. Mas até a bola rolar daqui a pouco, logo mais, nesse sábado às 7 da noite, Coutinho não jogou nada no Vasco ainda. Luiz Henrique no Botafogo. Eu vi um Luiz Henrique quando saiu do Fluminense e tô vendo outro agora, bem diferente, quando voltou pro Botafogo. O Botafogo gastou 100 milhões de reais no Luiz Henrique. Agora que ele começou a aparecer, dar uma assistência, uma arrancada ali, uma arrancada aqui, um golzinho a colar, mas ainda é muito pouco por 100 milhões de reais investido. Outro investimento caro, que até agora não deu certo, mas não é culpa dele ainda, mas bem ou mal não deu certo. Até agora é o Felipe Anderson, jogador caro também que chegou no Palmeiras, tá? Cifras altíssimas envolvidas ali, questão de salariais e luvas, só que ele tem um parêntese na questão do Felipe Anderson, ele que chegou da Lazio. Porque ele atua como ponta direita e está sendo mal escalado, né, erroneamente pelo Abel Ferreira na ponta esquerda, mas ainda não entregou. Tá bom? Por exemplo, tem mais gente aqui que eu estou tentando lembrar. O Diego Costa, contratado a peso de ouro para o Grêmio, não virou isso tudo ainda. O próprio... Aí o De La Cruz do Flamengo, do Urubu, do nosso maior rival, na minha opinião, o De La Cruz é o único de todas as contratações de impacto, de calibre que chegaram aqui no Brasil nessa temporada 2024, é o único que está entregando, que está começando a se pagar. É o único que está se pagando, sabe? Os outros não fizeram nem para pagar o arroz e feijão, vamos dizer assim, com todo respeito aos atletas. De La Cruz não, já fez para pagar ali uma quentinha, já está fazendo para pagar o aluguel, sabe como é que é? Ele está produzindo muito mais. Então, se nem esses caras de altíssimo calibre já está difícil chegarem, resolverem, produzir, jogarem em alto nível, como é que jogador mediano vai chegar e vai arrebentar com camisas pesadíssimas, como a do Vasco, como a do Palmeiras, a do Corinthians, São Paulo e etc. Agora, voltando para o nosso Vasco, né, eu particularmente só tenho uma caneta. Todo respeito ao Thales Magno, gostaria de ver ele mais uma vez no Vasco, aí no nosso elenco e coisa e tal, mas eu não faria essa loucura, sabe? Não faria. Boa sorte pro Corinthians e boa sorte pro Thales se isso se concretizar. Já falamos bastante do mercado, agora eu quero entrar no assunto, não, daqui a pouco eu vou falar do jogo, né? Não, calma, né? Vamos passar esse sábado inteiro, você que tá me acompanhando esse final de noite para esse início de manhã de sábado, né? Você também que está me acompanhando no decorrer desse sabadão. O jogo é só mais à noite, então dá para dar uma seguradinha. Então, peraí, antes de eu falar do jogo, quero falar com vocês aqui. É sobre o Paulinho Paula, nosso Magic Paula, né? Ele segue se recuperando, segue firme na luta aí para voltar aos gramados, né? Dia após dia, ele juntamente com o Jair, os dois estão sempre ali se esforçando muito nas suas fisioterapias, nos seus exercícios, né? Muito regrado, sempre no CT Moacir Barbosa. Então, meus parabéns aí e ótima recuperação, breve recuperação para Paulinho, para o nosso Magic Paula e para o Jair também. Dito isso, quero falar com vocês agora sobre o aniversário do Vasco, né? Tá chegando o aniversário do Vasco, dia 21 de agosto, né? O Vasco vai completar 126 anos, tá? Com isso, o nosso Vasco tá preparando um evento chamado Vamos Todos Cantar de Coração, que vai ser realizado no Espaço Hall aqui no Rio de Janeiro. Tá bom, meus amigos? E olha só, os ingressos já estão à venda, tá? Ingressos para pista, R$ 75,00, e ingressos chegando até a casa dos R$ 500,00 aí, que é a situação envolvendo camarotes, né? Então você que é sócio vai ter prioridade, tem desconto também, tem a meia entrada, entra lá no site, fica por dentro, vocês estão acompanhando a arte de divulgação do evento da diretoria do Vasco. Hoje mais cedo no Expresso News, nessa última sexta-feira no Expresso News, a gente falou de algumas atrações. No vídeo desse sábado eu vou trazer para vocês outras atrações que também já estão confirmadas para o evento de aniversário de 126 anos do nosso Vascão. Vamos todos cantar de coração. Dito isso, eu quero falar com vocês aqui agora. Eu quero, na verdade, continuar falando, mas eu quero parabenizar as meninas da Colina. Meus parabéns a todas as atletas, a comissão técnica, a treinadora Verônica Coutinho, a artilheira Maria Vitória, nossa querida Mavi. Meus parabéns a todos aí
todos e todas, né, do plantel aí das meninas da Colina, elas que garantiram o acesso para o Campeonato Brasileiro no ano que vem na Série A2, né, o Vasco que passa por uma reformulação do seu elenco, uma barca, várias atletas estão deixando o nosso gigante, outras atletas vão estar chegando num período próximo, no futuro próximo, para estarem reintegrando aí, né, o nosso elenco Cruz Maltino para as próximas temporadas, tá, gente? E olha só, é bem bacana, né? Porque assim, algumas jogadoras já estão se identificando com o nosso Vasco, e uma delas é a Mavi, né? A nossa artilheira, ela faz gol, ela comemora igual o Verrete, ela arrebentou aí, se eu não me engano, acho que ela meteu 14 gols aí, né? Arrebentou, vocês estão acompanhando uma arte aí na tela, né? Então, meus parabéns a todas essas atletas, né? Claro que o Vasco vai passar por reformulação, mas só aquele pitaco, né, de quem gosta de sempre dar uma opinião aí, se meter na vida alheia, brincadeiras à parte. Vasco, atenção, diretoria do Vasco, não dispensa essas meninas aí que brilharam, viu? As meninas, sobretudo a Mavi, sabe? As meninas aí que aqui brilharam, estão arrebentando, tem que segurar elas e trazer outras atletas de qualidade pra gente continuar evoluindo. Dito isso, gente, eu quero falar com vocês agora, da garotada da base forte, tá, gente? É o seguinte, você já acompanha outra arte na tela, 5 jogadores da base do Vasco assinaram um contrato de formação até julho de 2027, então um contrato aí de 3 anos, né, na base do Vasco, contrato de formação de atletas, são 5 jogadores, tá, gente? Um meia, deixa eu ver, 2 meias, um zagueiro e 2 atacantes. Eu tô falando aí, do meia Ian Gabriel do Sub-16, do zagueiro Felipe Chapecó do Sub-15, do Alan Santos do Sub-17 e o atacante Pedro Rendgen e o Rodrigo Júnior, tá? Os dois são do Sub-14, então esses atletas aí assinaram um contrato de formação com o nosso gigante da Colina. Galera, agora que a gente já esmiuçou essa situação, esses assuntos não menos importantes do nosso Vasco, eu quero falar com vocês agora da partida entre o nosso gigante diante a equipe do Bragantino. Diga-se de passagem que se o nosso Cruz Maltino vencer, se eu esqueci, vocês me lembram, hein? Se o nosso Cruz Maltino vencer, eu vou abrir o vídeo tomando, é claro, aquele Red Bull. Se perder, eu tenho que passar bem longe, eu vou abrir o vídeo tomando o TNT, né? O rival. Brincadeiras à parte, galera, olha só. É o seguinte, hein? Lucas Piton pode ser poupado para essa partida. Tem gente já cravando, divulgando lista de relacionado. Eu confesso a vocês que eu não tenho certeza, então eu não vou divulgar uma lista de relacionado aqui. Aí depois dá uma zica, dá uma zebra. Não é isso que estão falando por aí na rede social. Eu vou ficar com cara de pastel para vir aqui pedir desculpa para vocês. Tem gente que já acha que eu estou inventando mentira. Então, para não falar, depois ter que retirar o que falou e falar de novo, é melhor esperar a hora certa. Nas próximas horas nós trazemos aqui os relacionados do Gigante da Colina para essa partida. Lucas Piton deve ser poupado, tá, gente? Vitor Luiz deve ganhar mais uma chance na equipe titular. O zagueiro Maicon, há quem diga que está na lista dos relacionados, deve voltar também à equipe. E Robert Rojas e Puma Rodrigues podem ganhar chance também nessa formação aí um pouco diferente, tá? JP deve ganhar aí uma oportunidade no meio campo, uma vez que Matheus Carvalho está suspenso, né? Felipe Coutinho e Paier estão cotados para começarem como titulares. Vamos aguardar, não sabemos se isso vai acontecer, tá? Alex Teixeira também está cotado para ser poupado, tá? O Souza deve começar e ficar no banco. Enfim, gente, é isso que eu tô falando para vocês. Isso pode mudar nas próximas horas de acordo com os relacionados, né, quando a lista do nosso Vasco for divulgada. Agora, é o seguinte, eu quero esmiuçar para vocês aqui, tá? Vamos falar primeiro aqui do nosso adversário, tá? O Red Bull Bragantino já tá aqui no Rio de Janeiro, treinou nessa última sexta-feira no CT do Fluminense, tá? O CT inclusive vizinho ao CT Moacir Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, e eles têm 5 desfalques, tá? O Andrés Hurtado, zagueiro, o Eduardo Sacha, o Juninho Capixaba, lateral, e o Pedro Henrique, tá, gente? Então, esses 5 jogadores estão fora do confronto, são desfalques importantíssimos, tá? Sobretudo o Andrés Hurtado, o Sacha, o Capixaba e o Pedro Henrique.
todo respeito ao Eduardo, mas quase praticamente vão colocar aí todos esses atletas aí, são muito importantes na equipe do Bragantino, né? Então é bom pro Vasco, bom para nós que menos 5 guerreiros do outro lado, né, vieram pro Rio para disputar essa partida. A provável equipe do Bragantino deve ser o seguinte time treinado pelo Pedro Caixinha. No gol, o goleiro Cleiton, na direita o Natan, dupla de zaga, na direita Natan Mendes, dupla de zaga formada por Douglas Mendes e Lucas Cunha, e na lateral o Luan Cândido, na volância Raul, ele mesmo já passou pelo Vasco, Ceará, Lucas Evangelista e Lincoln. No ataque, Elinho, Vitinho e Mosqueira. Olha só, galera, desse time do Bragantino, vamos ficar de olho aí, hein? Atenção no Lucas Evangelista, no Elinho, no Vitinho e no Mosqueira. Esses caras costumam dar trabalho, hein? Atenção aí, setor defensivo do Vasco. Prestem atenção no serviço, hein? Prestem atenção no serviço, porque não é mole não. Obrigação é ganhar no Caldeirão. Já dizia o poeta, né? E a torcida do Vasco nas arquibancadas de São Januário. Olha só, galera. E a provável equipe do Vasco, aí, o time treinado pelo Rafael Paiva, deve vir aí no clássico 4-3-3, que eu sou adepto de mudar de vez em quando isso, mas enfim, o Vasco pode entrar em campo com o goleiro Léo Jardim, na direita Puma Rodrigues ou aí o Robert Rojas, tá? O Michael voltando à equipe deve formar a dupla de zaga com o Léo, e Vitor Luiz, se caso o Piton for realmente poupado, deve ter uma chance como titular. Ou o Leandrinho, não sabemos, viu? Isso vai mandar muito a forma a qual eles vêm treinando aí no dia a dia no CT Moacir Barbosa. O meio-campo, inicialmente com Hugo Moura, JP ou Juan Esforza, né? Souza, acredito eu que ele não deve começar como titular. Seria legal se ele já tivesse aí bem para começar como titular, para a gente tirar um panorama de como está o futebol do Souza. Felipe Coutinho deve começar na mesma posição ali de meia armador, como ele jogou no meio de semana lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense. E aí no setor de ataque a gente deve ver o Adson novamente pelo lado direito, o Payet pelo lado esquerdo e mais uma vez o Verratti centralizado. Pode ser que o David comece ali como titular, fazendo a parte dele mesmo ali, ou pode ser também que Rafael Paiva surpreenda todos nós, né, fazendo aí, tirando aí alguns coelhos da cartola. Como assim, Álvaro Silva? Por exemplo, pode ser que o Paiva, observando o treinamento do Vasco e coisa e tal, e queira surpreender até mesmo o adversário, não para surpreender o torcedor, porque o Paiva não ganha nada surpreendendo o torcedor. Na verdade, ele ganha muito, se der certo, surpreendendo o adversário, né? Por exemplo, ele pode surpreendeu o adversário, começando ali com a dupla normal de zaga, Michael e Léo, mas na direita começar com o Rojas. O Rojas apoia no ataque, tem uma boa bola aérea defensiva e ofensiva, mas é um jogador mais de resguardar a linha defensiva, porque a função primária dele é de zagueiro. Inclusive ele também joga como volante, viu? Joga como volante. Então pode ser que o Rojas jogue na lateral direita, pode ser que realmente o Vitor Luiz venha como lateral, tá? Ou o Leandrinho, não sabemos qual vai ser a escalação. E aí no meio pode ser que ele mantenha a mesma pegada, Hugo Moura, JP e Coutinho. Mas pode ser que haja uma mudança aí, por exemplo, no meio campo. Falei errado, viu? No meio pode ser que o Payet jogue, tá, gente? Pode ser que o Payet jogue de frente pro gol adversário, armando as jogadas, para ter que recompor menos, voltar menos. E o Coutinho pode ser que jogue ali na ponta esquerda, de repente, pelo menos na primeira etapa, para dar uma recompoda, para voltar um pouco. Não sei. Pode ser, ou pode ser que o Paiva também coloque, se o Piton for para o jogo, é difícil que ele vá, mas se ele for para o jogo, pode ser que o Piton seja escalado como ponta esquerda, que seria, na minha opinião, um tapa na cara de vários jogadores do setor de ataque do Vasco. Você tem que pegar o lateral para colocar no ataque, porque os jogadores do ataque não estão rendendo. Mas isso não é nada de outro mundo, não seria loucura nenhuma, nada estratosférico se isso acontecesse. Tá? O que vai mandar muito é o treinamento, é o dia a dia e a obediência tática dos atletas em campo, porque eu estou vendo que tem muito jogador do Vasco também que não tem obedecido sua função taticamente nos últimos jogos, e isso corroborou para essas 3 partidas ruins que o Vasco fez nos últimos 3 jogos. Então acredito eu que deve ter mudanças no plural na nossa equipe, pela questão aí, óbvio, das suspensões do lateral e do volante da equipe, né? Mas também pela dinâmica, envolvendo o Payet, envolvendo o Coutinho, pela dinâmica envolvendo aí o Piton, que pode ser poupado para o jogo da próxima terça-feira. Aí a gente pode abrir um outro leque, uma outra maneira de se pensar o Vasco. Mas não acredito que o Rafael Paiva vai mudar aí, por exemplo, a formação, às vésperas de uma decisão contra o Bragantino, porque é também uma decisão.
Porque se o Vasco ganha, vai a 26 e começa a olhar o copo meio cheio. Se perde, a galera lá de baixo ganha, a gente começa a olhar mais uma vez o copo meio vazio. Então, acho que o Paiva não vai inventar muita moda. O Vasco deve jogar aí no 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, que é mais ou menos o que vem jogando mesmo, mas com essas variações, com essas opções aí na primeira e na segunda etapa. Lembrando que o Alex Teixeira também está cotado para ser poupado, para aprimorar sua parte física, para voltar também contra o Atlético Goianiense. Vamos aguardar também essa situação. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou ficando por aqui e tamo junto. Sabe por quê? Ó, antes de eu desligar, calma. Primeira coisa, obrigado pela audiência de cada um de vocês, mais uma vez, que Papai do Céu siga nos abençoando. E segunda coisa, o nosso Expresso News é de segunda a sexta, viu, gente? Então, nesse sabadão, não temos o Expresso News. O jogo do Vasco é às 7. Eu vou tentar, né, fazer um vídeo pós-jogo, porque eu já trago as notícias do dia já falando do jogo. Caso eu não consiga fazer um vídeo pós-jogo, eu vou fazer um vídeo pré-jogo. Só que para eu fazer um vídeo pré-jogo, preciso da ajuda de vocês, porque toda vez que o Vasco joga, eu faço um vídeo pré-jogo, a galera quase não assiste, muita gente não adere, não assiste o nosso conteúdo em dia de jogo, então por isso que às vezes eu prefiro fazer o vídeo pós-jogo. Aí no último jogo eu deixei para fazer pós-jogo, o horário me quebrou, só que dessa vez eu acho que vai dar, eu tenho aqui minhas coisas, que eu tenho minha correria também, só que eu acho que deve dar, o jogo acabando 9, de repentemente eu posso deixar alguma coisa ou outra preparada para subir o vídeo para vocês ali em torno de umas 10 e pouca da noite. Valeu, galera, então eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!